Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos nesse instante, buscando espiritualidade maior, tranquilizarmos os nossos corações, Todos que aqui estamos, estávamos nos confraternizando, Então vamos tranquilizando o nosso coração. Eu também vim correndo para chegar aqui no horário, não atrasar, E vamos buscar então José de Mococa, os nossos amigos queridos, para que hoje possamos dar início a este trabalho especificamente. Então, o trabalho das palestras da casa, o trabalho da assistência, em que aqui nos envolvemos todos com muito amor, com muito carinho. É com muita felicidade que hoje estou aqui, tenho certeza que todos vós também se encontram aqui com essa felicidade, para aproveitarmos este minuto maravilhoso para estarmos dando continuidade na nossa existência. Pois a nossa existência, gente, é uma bênção, É uma graça em que temos para que estejamos a evoluir. Se não estivermos reencarnando, vindo à Terra para estarmos buscando esta maravilhosa prova da existência, passando por problemas, vivendo entre irmãos, Problemas nossos que temos no cotidiano. Se não tivermos esses problemas, como vamos evoluir? Esses problemas existirão. O que precisamos fazer é sabermos domá-los, sabermos como estar passando por esses problemas sem nos desesperarmos, sem termos tantas aflições, pois as aflições do mundo estão nos trazendo malefícios. Agora, as bênçãos eternas, as bênçãos de Jesus estarão nos trazendo dádivas. Lembremos sempre da boa nova, lembremos sempre de Jesus e lembremos das nossas dificuldades, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, só irão ao Pai se for por mim. Então lembremos do Mestre, que aí estaremos mais serenos e estaremos mais tranquilos. E aí lembraremos de Paulo: dei graças por tudo que vivemos. Não é isso? E assim seja. Gente, hoje quem vai nos fazer a palestra é nossa irmãzinha Benê, que veio nos trazer esta bênção de luz de paz. Desencarne coletivo. Desencarne, eu estava falando de desencarne de encarnação. Então vamos falar sobre desencarne coletivo. Fica à vontade, Benê, é nós e Deus. Boa palestra para você. E que nós possamos aproveitar o viver dessa fonte. Boa tarde. Boa tarde. Esse riso vem... eu estou rindo de mim, sabe, gente? Sim. Dessa vez eu estou rindo de mim mesmo. Porque há uns dias atrás, há uns meses atrás, uma pessoa me pediu se eu poderia falar, na lei da destruição, que as leis morais do livro dos espíritos, se eu poderia falar sobre desencarne coletivo. Aí eu parei, até encontro com uma trabalhadora aqui da casa, do Zé de Mococa, de terça-feira pela manhã. Aí cheguei de manhã no nosso trabalho, eu olhei para a Priscila, Priscila, não acredito, me pedindo para falar de desencarne coletivo. A coisa já está tão assim, E eu vou lá falar de desencarne coletivo, ela deu uma risada, que lhe é característica. Bom dia, Benê. Sei lá, mas que o assunto não é. Aí ficou. Bom, aí o ano passado, em junho, Gilberto Gil fez aniversário, 80 anos, e é um poeta popular, um cantor, um artista, que mostra uma espiritualização sempre preocupado, uma religiosidade muito grande, E ele faz tem muitas músicas, muitas poesias, louvando a Jesus, louvando a Deus, inquirindo Jesus de vez em quando, O senhor falou que na Terra a gente tem que sofrer, mas dá um jeitinho para a gente ser feliz, Então ele está sempre lá com as conversas, é um ser humano muito espiritualizado, e ele, começaram a passar todos os vídeos e músicas e tal, e dentre as músicas de Gilberto Gil, há uma dele, do Caetano, que é bastante... Ela trouxe aquilo que eu estava meio sentindo, de falar sobre desencarne coletivo. A música é Eu Não Tenho Medo da Morte. Aqui a gente vai falar dos desencarnes coletivos que nós estamos vivendo, Foi até o meu sorriso também, porque Rafael é bastante incrível, Porque ele fala exatamente
do início da palestra, então eu tive que cortar a introdução. Ele já fez a introdução. Aí, e hoje a gente vai falar porque a gente está totalmente ligado, né? Como o Rafael falou, a gente vai recebendo tanta informação e a gente pode se desequilibrar e realmente a gente recebe, né? Porque nós estamos conectados, todas as informações chegam para a gente assim, é na velocidade da luz, né? Está acontecendo um acidente quinto lá no mar Mediterrâneo, 15 minutos depois as imagens estão chegando para a gente. Então é muita informação. Então quando a gente fala em catástrofes naturais, nas guerras, nos acidentes, com grande número de desencarne, nós recebemos as imagens, que são sempre impactantes, muito rapidamente. Então está lá na África, está aqui no Brasil, né? Tem um desmoronamento em Petrópolis, alguém lá na França já está vendo, e nós estamos assim recebendo as sensações, os gritos de socorro, as tristezas, e é tudo simultâneo, né? É quase que simultâneo. Por isso o nosso tempo é um tempo que não falar a esse respeito não vai nos tirar da realidade, né? Então vamos lá. Aí Gilberto Gil, né, ele fala assim, na poesia dele, eu até destaquei as duas primeiras estrofes: eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu parar de respirar. Agora morrer ainda é aqui, na vida, no sol e no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém, como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além. O além já é então. Eu não terei pé nem cabeça, nem fígado nem pulmão. Como eu poderei ter medo, hein? Se eu não terei coração. Licença poética, né, do Gil. Mas nós, como espíritas que somos, temos certeza absoluta que não é bem assim, né? Nós vamos ter coração? Nós vamos ter coração. Nós vamos sentir? Nós vamos sentir. E por que nós vamos ter coração? Nós vamos sentir as nossas sensações. Nós vamos sentir cheiro, nós vamos sentir aromas, nós podemos sentir cheiros não tão agradáveis, nós vamos ter sensação de dor, de frio, de calor, de fome, de sede. Tudo vai depender do nosso estágio evolutivo, né? Tudo vai depender do nosso desapego ao nosso corpo material. Então, na verdade, daí já peguei uma outra música deles, né? O Divino Maravilhoso. É preciso estar atento e forte. Não temos tempos de temer a morte, né? Para mim, essa frase de uma das músicas deles é: orai e vigiai. Lembrem-se, por que nós não temos tempos de temer a morte? Porque ela não existe. A morte não existe. Que medo é esse? Quando nós desencarnamos, quando eu chego aqui, ó, estou eu. Esse é meu corpo. Assim a gente se vê, né? Um corpo de carne. Agora, é só isso que existe? Não. A gente sabe que esse corpo de carne se formou no útero da mãe, a partir do modelo organizador biológico, que é o nosso perispírito. Lá no nosso corpo, enquanto a gente estava no útero da mãe, o nosso perispírito recolheu do fluido cósmico universal o fluido vital. Então, a nossa capa de vitalidade, a nossa energia vital, que anima o nosso corpo físico, o nosso núcleo etérico, perispírito, e tudo sob o comando do nosso corpo mental, da nossa alma, daquilo que é indestrutível, de nós, o espírito, que o Criador do Universo destacou do princípio inteligente,
que passou pelo reino mineral para aprender a atração e a repulsão, as forças da natureza, que passou pelo reino vegetal para aprender a necessidade de se reproduzir, de se preservar, que passou pelo reino animal e que aí teve todos os seus instintos aflorados e que chegou aqui onde a gente está agora, no reino nominal, com a capacidade de utilizar o livre-arbítrio, de fazer as escolhas. E na hora que a gente desencarna, quem é que deixa de existir? O duplo etérico e o corpo carnal. Nós, espírito, continuamos a nos comunicar, continuamos a emitir o nosso pensamento. Através do nosso perispírito, esse pensamento passa e vai se espraiar, se propagar pelo fluido cósmico universal, onde todos nós estamos envolvidos. Um piscar do seu olho agora é sentido por toda a espiritualidade, porque todos nós estamos envolvidos no alto do Colossário. Estamos nesse universo espiritual e no momento nós estamos encarnados. Né? No momento nós estamos aqui para aprender. Né? É até uma poesia a resposta dos espíritos a Kardec, quando Kardec falou, mas por que tem que ter destruição? Por que a matéria tem que destruir? A pergunta 728 do Livro dos Espíritos. É linda a resposta dos espíritos. Eles falam, é preciso que tudo se destrua para que tudo se regenere. Aquilo que a gente vê como destruição, na verdade, é uma transformação para a evolução. Mas gente, por nada não, a gente fala, mas a gente mesmo, né, assim, na hora que uma pessoa do nosso convívio, o pai, o filho, o esposo, a esposa, o amigo desencarna, né, a gente fica tocado, né, a gente chora, a gente muitas vezes enfatiza aquela dor da separação, aí tudo vem lágrimas nos olhos, tudo vem, mas por quê, mas como, mas foi embora, mas aquele lamento, aquela tristeza, né? Aquela coisa pesada que faz mal para todo mundo, né? Faz mal para a gente, porque a gente entra num estado de vibração muito denso e atrapalha também aquele nosso irmão que está ou desencarnando ou já desencarnado. Não é? Por quê? Porque desencarnar não é nem sorte, nem azar, não é castigo, não é uma praga. É só uma etapa da nossa existência. Né? Milhares de vezes nós nascemos, milhares de vezes nós desencarnamos. Faz parte do contrato. O Pai, o Criador, nos criou simples e ignorantes e nos deu essa possibilidade. Nós temos uma única vida. O Espírito nunca morre. Agora, nós temos várias oportunidades para irmos evoluindo. Então, cada nascimento nosso é uma nova matrícula na escola da vida. Né? E quando a gente desencarna é o dia da formatura. O desencarnar é quando a gente se forma, é alegria. Né? Tem que ter alegria, olhar para aquele irmão e falar, olha, eu amo você. E agora você conquistou a sua liberdade. Né? Você está na pátria verdadeira. Você completou o seu curso nessa encarnação. Muito obrigado, né, por ter participado da minha vida por esse tempo todo. E que bom, né? Que bom que chegou o seu tempo de colher os frutos do aprendizado dessa encarnação. Né? Eu lembro que, acho que quando o Solon ele já estava esperando o desencarne, e eu me lembro de uma coisa que, acho que foi você, né, Rafael, que falou,
Mas para que você vai desencarnar? Você ficou louco? Você quer que eu fique aqui? Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Já está tudo pronto. Agora é minha vez. Quer dizer, ele olhou, né, no dia que ele fez a despedida assim, eu com lágrimas no olho, né, falando, e ele fez assim para mim: você ficou triste, né, filha? Mas não fica triste não, porque é uma coisa boa, eu estou esperando isso, está muito bom, está tudo certo. É assim que é para ser. Né? E a gente, aquele dia, né, eu olhei e falei: caramba, né, eu saí daqui meio com lágrima, porque ele é uma pessoa que dá, né, muita sustentação para a gente. E aí, claro que a gente quer, né? Colo que não quer. Aí ele fala aquilo, eu falei: ah, não é mesmo? Então, falar então que a gente, na hora que um familiar nosso entra nesse processo de ir embora, a gente precisa aprender a amar, porque o amor liberta. E libertar, claro que a gente vai lembrar com saudades, mas essa saudade que seja de gratidão, essa saudade que seja de respeito, essa saudade que seja de lembrar todas as coisas boas que vieram através desse ser amado para nós, né? Então essa é a saudade que a gente lembra e essa é a vibração que a gente envia, né? Agora, isso é um exercício. Às vezes esse exercício é tão difícil de ser feito que a gente tem que ligar para os amigos e pedir ajuda, né? Aí os amigos mandam vibrações, mandam mensagens, conversam conosco e reorganizam, porque ser espírita leva algumas encarnações. A gente acha que vai aprendendo o espiritismo, né? O dia que a gente for espírita mesmo, nossa, que felicidade, né? Porque essas pequenas coisinhas não é que nós não passaremos por elas, nós não sofreremos com elas, né? Nós entenderemos que é natural. E se a gente tem que se alertar tanto, quando desencarna do nosso lado, quando a gente vê, por exemplo, como a gente viu ali, o terremoto que aconteceu na Síria. Gente, quando a gente olhou, acho que foram meia hora depois, a gente começou a chegar aquelas imagens, ali na divisa da Turquia com a Síria, e aquelas imagens, os prédios desabando, ainda continuavam a desabar, os pais, olha, tem até uma imagem de um pai que fica segurando a mão da filha, ele não consegue tirá-la dos escombros, ela ainda estava viva, não conseguia socorro. E aí a menina desencarna com ele segurando a mão dela. Ele fora dos escombros e ela dentro. Aparece o aeroporto de Istambul, as pessoas desesperadas, porque elas queriam que os aviões mudassem as rotas e os deixassem lá, no local do acidente, para que eles pudessem ajudar. E toda aquela confusão de sensações passando. E aí a gente faz assim, mas aquela criança... Mas, gente, foram 50.300 e poucas vidas, num intervalo de tempo curtíssimo. E aí, o que a gente percebe? Olha, é uma região no Oriente Médio, né? E é uma região que é sempre muito conflituosa, tem muitas guerras, o tempo todo acontecendo problemas severos ali, mas naquele evento, povos esqueceram as diferenças. Começaram a mandar aviões com profissionais da área de saúde, com bombeiros, aviões de carga com água, com alimentos, com remédios. Então, aquela destruição faz com que nações que até estavam em guerra, né? A Turquia está muito brava com os sírios, porque os sírios em guerra ficam atravessando a fronteira, aquela confusão toda. Naquele momento todos eram irmãos. Todo mundo parou e a solidariedade brota. E aí todo mundo se ajudando. Então, aquilo que os espíritos falaram para Kardec, na hora que está acontecendo essa destruição, o que isso faz? Motiva que os bons
se levantem e trabalhem. Então, nós somos espíritos imperfeitos. Para fazer coisa assim, duvidosa, não precisa nem pensar, né? Já faz naturalmente. Agora, para fazer coisa boa, a gente precisa pensar, né? A gente precisa ser estimulado. E aí a gente percebe que nessa situação vem todo aquele estímulo. E aí as pessoas entram em oração. Aquele que não pode fazer nada de material sente e reza, sente e faz uma vibração, pede à espiritualidade que dê socorro. Então, começa a gente a entender aquilo que falam os espíritos. A destruição, ela é uma transformação. E ela é inevitável, né? Quando a gente pensa, falei de um terremoto, que foi o da Síria, mas olha, teve terremoto no Haiti com 316 mil desencarnados, né? Esse terremoto, 2010. Na Indonésia, 230 mil. Na China, 87 mil. E assim vai. Você vai elencando a quantidade de desencarnos coletivos. E a nossa responsabilidade em entender que isso não é um castigo dos céus. Não é por acaso, não é? Mas não é um castigo. Faz parte da própria vida no planeta Terra, né? O planeta Terra, ele, por si só, ele já nos oferece essas possibilidades de catástrofe, né? Ele é feito assim, ó. A gente tem a Terra, a parte de dentro da Terra, o núcleo interno, é sólido. Daí depois você tem o núcleo externo, depois o manto, e a gente vive numa casquinha da Terra. Para você ter uma ideia de como sempre vão acontecer terremotos, vulcões, maremotos, tsunami, só para a gente lembrar, se você cortar a Terra, lá, bem no fundo dela, você tem aí 1.200 quilômetros. Você imagina a Terra como se ela fosse uma grande cebola. Vamos pegar a parte central dessa cebola, que é ferro e níquel, sólido. Está a 6.000 graus Celsius. Temperatura do Sol, da coroa solar, a gente tem aqui. Aí depois você tem o núcleo interno, 5.000 graus Celsius. Aí você tem o manto, que são os minerais que formam o nosso planeta. Tem o manto inferior e o manto posterior. Eles têm comportamento de líquido. Não é que eles estão no estado líquido, o comportamento é de líquido. Mas a diferença de temperatura é enorme, gente, olha. A parte aqui de baixo está a 2.000 graus Celsius e a parte mais próxima da casquinha, que a gente vive em cima, que é a crosta terrestre, está a 1.000 graus Celsius. Então o que acontece? Com essa diferença toda de temperatura, toda essa substância que forma a Terra está em movimento. E nós moramos lá em cima, né? A gente mora aqui na crosta terrestre. Para você ter uma ideia, a crosta terrestre é muito fininha. A parte mais espessa são 70 quilômetros. Pensa, até o fundo da Terra são 6.400 quilômetros. E a casquinha, que é a Terra, é 70 quilômetros. Então é muito pequenininha, muito fininha. E pior ainda, o que pode ser pior? Esse negócio está boiando. São placas, os continentes ficam em cima das placas, essas placas estão boiando em cima desse negócio quente, né? Daí, é um movimento natural. Vai se movimentando, essas placas em movimento, elas vão se encontrando. Na hora que uma placa encosta na outra, bate na outra, sim, acontece um terremoto. Dependendo se a placa está no fundo do mar, se onde encostou é o fundo do mar, ou se onde encostou é a superfície da Terra, você tem, olha, formação de terremoto, você tem formação de vulcão. Então, o próprio planeta é isso. Ah, então essas catástrofes vão acontecer sempre? E vão. Mas em que isso ajuda a gente? Fala a verdade. Terremoto, ele me ajuda
ajudou muito, né? Se você olhar o quanto evoluiu a construção civil nas áreas de terremoto, para que se tenham casas mais seguras, que suportem as vibrações. Você olha a construção no Japão, você olha a construção, mesmo na Turquia agora, a população cobrando do governo, porque no outro terremoto que teve, já mudou a legislação de como construir para não dar tanto problema. Então é quando a ciência evolui. E aí os espíritos estão avisando a gente, olha, não é uma destruição, é uma transformação. Isso é para fazer você, a sua inteligência progredir, a ciência progredir, né? Aí a gente fala assim, mas, então, a Terra parece um planeta tão grande, por que eu vou morar, por exemplo, do lado de um vulcão? Né? Já não basta Pompeia, ficou 1500 anos encoberta pela poeira do Vesúvio, que foi encontrada por acaso, né? Ela desaparece no século III e foi encontrada no século XVIII, por acaso, por um arquiteto. Aí encontraram Pompeia e Herculano, duas cidades que o Vesúvio, simplesmente a lava do Vesúvio soterrou. Mas por que os italianos não saíram de lá? Olha, depois que a lava esfria, aquela terra que está em torno do vulcão é extremamente fértil. Tudo que você plantar lá dá. Então, a engenharia, a agronomia se desenvolveu incrivelmente ao analisar as substâncias, os minerais que formavam aquele solo. Portanto, é um desastre? É um desastre. Atualmente, por exemplo, a gente tem o Dongoio, né, no México, aqui na América Latina, né? O Dongoio, por exemplo, ele traz imagens lindas, gente. Imagina, século XXI e 25 milhões de pessoas vivem em torno desse vulcão no México. Mas por que eles ficam lá? O México é tão grande. Olha, porque vale a pena a terra em torno. Mas eles não correm risco? Não, porque a ciência evoluiu. Os vulcanólogos monitoram o Dongoio o tempo todo. Se ele começar com erupções que possa vir a manifestar qualquer prejuízo, eles retiram a população rapidinho. Então, de Pompeia, que duas cidades, Pompeia e Herculano, desapareceram, para hoje, a gente já consegue viver naquela região com segurança. Então, repara, é uma destruição? É. Teve desencarne coletivo? Teve. Mas o que trouxe de maravilhoso? Uma evolução incrível da nossa vida, que a gente nem imaginava possível. Pois bem, aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, né? E Kardec pergunta aos espíritos sobre a destruição. E aí os espíritos falam que uma parte dos nossos sofrimentos são parte do ciclo de vida do planeta que a gente vive. E não está aqui para castigar ninguém. Está aqui para a gente crescer e evoluir. A cada vez que a gente vem aqui, a gente vai aprendendo mais. Chega uma hora que nós vamos saber viver com todas essas energias ao nosso entorno. Aliás, nós usamos essas energias no nosso entorno para o nosso corpo carnal sobreexistir. Aí ele fala, mas tem aquelas que é o próprio homem que produz, né, que são as guerras. Aí, a justificativa de guerra é a nossa pequenez espiritual mesmo, né? É essa nós que arrumamos para nós. E no meio delas, antes, né, dessa guerra da Ucrânia que está chamando tanto a atenção da gente, ainda vem um desastre que para a gente até parece natural, né? A pandemia de Covid. Muitos climatologistas dizem que não, que nós estamos acelerando muito o aquecimento global e que nós estamos desestabilizando os ecossistemas, e aí a responsabilidade nossa, da humanidade, esses desastres aparecerem. Houve 15 milhões de desencarnes.
ficamos 2 anos sem a gente poder, assim, meio preso dentro de casa, né? Com limitações imensas. Ao mesmo tempo, na ciência médica, foi um tempo em que se desenvolveu vacinas em tempo recorde, que se mudou protocolos médicos de tratamento, que se criou novos protocolos, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde interagindo de todas as partes do mundo para conseguir tratamentos mais eficazes. Então a gente percebe que arrefeceu a pandemia e os hábitos, muitos hábitos foram alterando. A gente nota agora as criancinhas na escola, elas vão se alimentar, elas correm e lavam a mão. Já virou uma coisa natural. Tá no metrô, começou uma tosse, põe uma máscara. Já começou o respeito ao outro, né? Então a gente começou a mudar as nossas estruturas de comportamento a partir da pandemia, né? Percebendo também que ela afetava igualmente a todos, né? Ali não teve quem foi que pegou o coronavírus, quem morava lá no fim da periferia da cidade, mas também quem morava lá na Avenida Paulista, né? Foi assim algo geral e para todos pararem para pensar, para desenvolver a solidariedade, para desenvolver a empatia, a capacidade de comunicação. Houve muita mudança. Agora, aqui nós já passamos, né, por todos esses percalços e a gente consegue perceber uma união e uma mudança de comportamento, de demonstração de solidariedade quando esses desastres ocorrem. E o plano espiritual? Como é, por exemplo, uma guerra no plano espiritual? Como é que ela é recebida? A gente olha aqui, por exemplo, atualmente nós estamos com 7 guerras. Claro que a mais importante, a que é mais falada, é a da Ucrânia, né? Isso por quê? Bom, primeiro, porque ela está num ponto, né, na Europa, e se corre risco de contaminação nuclear. Lá já tem a contaminação nuclear de Chernobyl, e aí com as brigas lá, com tantas usinas nucleares que produzem energia, corre-se muito risco. E tanto a Ucrânia quanto a Rússia, a Ucrânia fornece muitos alimentos para muitas partes do globo terrestre. Então, a guerra na Ucrânia aumentou a fome no mundo, especialmente para a África. Grande parte dos grãos da Ucrânia vai ali para a África, para o Oriente. A Rússia fornece insumos agrícolas, inclusive para o Brasil. E aí, quando os dois estão em guerra, isso vai prejudicar toda a produção de alimentos no mundo todo. Então, a gente, saindo da pandemia, entra a guerra da Ucrânia, as outras guerras cooperando. O que acontece? Nós estamos vivendo a epidemia da fome. Para a gente ter uma ideia sobre desencarne coletivo, então é melhor a gente falar mesmo a respeito. A ONU e o Jornal do Senado do Brasil publicaram uma pesquisa em que eles mostram que no planeta Terra, a cada segundo, um irmão nosso desencarna de fome. A cada 4 segundos, um desencarna de fome. São mais de 21 mil pessoas por dia desencarnando de fome no planeta. Então, é falta de caridade a gente não falar de desencarne coletivo. Não é? Porque nós estamos vivendo todos os dias da nossa vida desencarnes coletivos. E nós, que somos as pessoas pequenininhas do planeta, né, nós vamos, com o Evangelho de Jesus, lembrar que o que nós fazemos, a nossa pequena ação,
né? A nossa sementinha. E às vezes eu olho no WhatsApp do Zé de Mococa, aquela mobilização enorme, gente, nós vamos recolher cestas básicas. Turma, vamos distribuir cestas básicas. Olha, nós vamos fazer o dia da sopa. Olha, nós vamos levar leite para as crianças da escola, né? Então, essas são as ações coletivas, né, desses trabalhadores da última hora. Que às vezes a gente acha que é uma coisa pequenininha, né? Pequenininha, uniu no mundo inteiro. Mas essa ação de solidariedade movida, né, pelos trabalhadores da última hora impede desencarnes coletivos à nossa volta. Ilumina a atmosfera espiritual da região, irradia a esperança, né? Então, quando a gente vê essas pequenas ações, e às vezes você fala, que isso, né? Domingo, poxa, eu vou lá, uma cestinha, gente, são 5 a menos na fila da fome, não é? Então, é uma ação coletiva solidária que vem a partir da lei da destruição, porque a gente sabe o quanto é importante a gente ter o desencarne no momento certo, né? Conforme estava no contrato. Então, todo o tempo, como o Rafael falou, o máximo que a gente puder ficar aqui, a gente deve ficar aqui, porque aqui a gente evolui, aqui a gente faz os exercícios, a lição de casa, vai para o plano espiritual e chegar lá como um completista, né? Então, vamos lá, todo mundo um auxiliando o outro. E no plano espiritual, o Chico Xavier, na vida no plano espiritual, ele traz inúmeros exemplos, mas eu escolhi 2. Logo no nosso lar, o André, a gente vai lembrando, o André estava 8 anos em grau, né? Quando não tinha notícia de muita coisa, quando ele vai para o nosso lar, se equilibra, vai ficar na casa do Lísias, da Dona Laura, e um dia, aqui é relatado isso no capítulo 24, ele ouve um pedido de socorro. Um posto, tem a colônia Nosso Lar, que fica no umbral mais alto, e tem postos de socorro que ficam mais próximos da gente. O posto Moradia irradiava um SOS pedindo para que a população do Nosso Lar vibrasse, orasse pelo planeta Terra. E aí o André, sem saber, o Lísias explica que a gente está quase entrando numa outra guerra mundial, que seria a Segunda Grande Guerra. Era 1939. Aí o André, turma, gente, mas como? Já não viram o que aconteceu com a Primeira Guerra? Aí o Lísias, sereno pensamento. E o André percebe que pisou na jaca, né? Aí, pisou na jaca, André. Aí ele percebeu que não era assim. Que naquele momento a gente fica escandalizado, emitir pensamento de irritação, sensação de raiva. Não, não é isso. Nesse momento, a nossa cooperação é vibrar intensamente, mentalizar Jesus pedindo paz, né? Pedindo que as pessoas que estão encarnadas na Terra possam absorver a luz, possam absorver da espiritualidade maior os pensamentos, as intuições, para que aquilo pudesse ser desviado, né? Mas infelizmente, como a gente sabe, não foi desviado não. E aí depois, lá quase no final do livro, o André volta e nos mostra o seguinte: ele estava trabalhando já na UTI do Nosso Lar, né, que chama Câmara de Retificação, os espíritos desencarnados que são acolhidos, estão sendo tratados, e aí tem a Narcisa, que é uma enfermeira, o Tobias, e o André vai trabalhar nessa UTI, né, nesse pronto-socorro especial lá do plano espiritual. E aí, de repente, ele ouve uma melodia.
Ele fala que por 25 minutos essa melodia invade a colônia toda, inclusive o lugar que ele estava. Aí, como ele ficou meio sem saber o que estava acontecendo, Tobias explica que estavam acontecendo os desencarnes, né, no planeta, e a espiritualidade superior estava enviando bênçãos, enviando socorro. O André, então, o Tobias leva o André para fora das câmeras de retificação. Ele fala que o céu do nosso lar estava inteirinho iluminado e que de muito, muito mais alto vinha assim muita luz vindo para a terra, bênçãos para acolher aqueles espíritos e trazer também. Aí a Narcisa ainda fala para o André, nós agora vamos precisar de reforço, porque as pessoas que desencarnam, né, os grupos que desencarnam nessa situação de violência, eles precisam de muito acolhimento, né? E aí então eles vão se preparar para receber esses irmãos. E eles vão receber esses irmãos sem pensar no idioma, sem pensar na nacionalidade, nada. São simplesmente irmãos nossos que desencarnaram na guerra e que estão precisando de afeto, né? Que estão precisando de acolhimento, que estão precisando de cura espiritual. Então a gente percebe que o plano espiritual, nesse momento também, no momento em que há desencarnes coletivos, eles também se unem para nos prestar socorro. Nós nunca estamos sozinhos, né? Precisa ter. Sozinho a gente não fica mesmo. Agora, claro, ainda tem um outro livro, que aí vem o claro, né? Sobre desencarnes coletivos, tem ação e reação, é o capítulo 18. Né? Houve um acidente aéreo, aí o André, o Hilário, estavam em treinamento para os trabalhos que o André ia fazer depois, no plano espiritual. E eles estavam em uma colônia espiritual mais próxima da Terra. Quem dirigia a colônia era o Druso. E acontece um acidente de avião, 14 pessoas desencarnam nesse acidente. E aí o André, conversando com o Silas, ou vê lá na televisão, lá a transmissão do acidente, pedindo socorro, o André pede para o Druso para descer, para ir com o grupo que ia socorrer os espíritos desencarnados. Aí ele é informado que ele não pode descer não. Que a forma com que ele estava enxergando o desencarne daqueles 14 irmãos, ele lá só ia atrapalhar, não ia ajudar em nada. Aí já proibiram ele ir lá, de ficar lá. Ou seja, gente, é muito bom a gente ajudar, mas a gente precisa se capacitar para ajudar. Né? Voluntário é a coisa melhor que existe na Terra, mas a gente tem que ter a humildade de aprender, né? Senão pode fazer coisa errada. E aí o André percebe que é a hora dele aprender um pouco a respeito. Ele pergunta para o Druso, mas por que estão falando? Se tem 14 pessoas lá, por que estão falando que só vão trazer 6? O Hilário, então, ó, como assim? Não, os outros vão ficar lá? Né? Olha como eles... Aí o André fala que ele não conseguia entender que na região onde o avião caiu, vinha de um lugar muito mais alto, de novo, um facho luz que envolvia toda a zona do acidente. Como se um campo de forças, de fluidos espirituais, uma chuva de bênçãos caindo sobre todos os espíritos. Apenas 6 mostravam condição de serem levados para o socorro. Né? O que mostra para a gente que nós precisamos nos preparar sempre. Haviam alguns irmãos ali que estavam tão desesperados, gritavam, não conseguiam perceber que o mentor, os mentores, os socorristas espirituais estavam do lado deles, eles não enxergavam. E tão apavorados, se fixaram no corpo carnal, não tinha como você separar o corpo espiritual do corpo carnal sem cometer uma violência. Então a gente sabe que nesses desencarnes, primeiro, nós não estamos sozinhos, todos são protegidos e socorridos.
de acordo com a capacidade de aceitar a ajuda que cada um desenvolve. Então, a nossa preocupação com a finitude, ela não pode ser uma preocupação de tristeza. Porque o fim tem mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. 2/3 estão desencarnados, então mais de 16 bilhões desencarnados. Né? Então, todos os 8 bilhões que estão encarnados, fato é que uma hora desencarnam, não desencarnam. Pode ser a família mais rica do planeta, ou pode ser eu, mas que eu vou desencarnar, eu vou. Então, medo de desencarnar? Não. Ficar o tempo todo pensando que é isso que vai acontecer, mas saber que não é sorte, não é azar, não é punição, não é praga, não é castigo. Faz parte da nossa vida. O Criador do Universo nos dá a morte como o último ato de uma existência encarnada. Ele nos ama. Se é o último ato de uma existência encarnada, é como eu falei a princípio, é o dia da nossa formatura. Que nos preparemos, nos perfumemos espiritualmente e nos engrandeçamos com a gratidão de termos esta oportunidade a mais, de mais um diploma de vida. Muito obrigada.